presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez um anúncio histórico neste 1º de maio, Dia do Trabalhador. Maduro convocou uma Assembleia Nacional Constituinte para que a classe operária possa reformar o Estado e redigir uma nova Constituição. De acordo com o presidente venezuelano, a nova Assembleia Nacional estará formada por constituintes eleitos por voto popular pelo povo. A atual Carta Magna, promulgada em 1999, após a chegada do falecido presidente Hugo Chávez ao poder, será substituído pela nova. E sobre essa decisão na Venezuela, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Igor Fuser. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, boa noite. Professor, começa falando para a gente qual que é o impacto desse anúncio frente a essa situação que a Venezuela vive de conflitos entre oposicionistas e governo. Qual é o impacto disso? Olha, esse anúncio do presidente Nicolás Maduro de convocar uma Assembleia Constituinte apresenta pela primeira vez uma possibilidade de solução para o impasse político institucional que vive aquele país. A Venezuela está dividida. As instituições da Venezuela estão divididas, existe um parlamento em estado de rebelião contra o poder executivo, vários prefeitos e governadores que também não reconhecem o governo. Por outro lado, o poder judiciário está ao lado do poder executivo. Enfim, uma situação de impasse em que os poderes da República não se entendem, cada um desses poderes tem a sua própria legitimidade. Então, o governo fez, eu acho que um lance ousado, um lance criativo e bastante interessante no sentido de colocar o poder de decisão na mão daquele que é o verdadeiro soberano, que é o povo da Venezuela. Vamos ouvir os venezuelanos como que eles querem que o país seja organizado. Como que enfrenta a crise econômica, uma crise econômica gravíssima, como que as instituições vão se organizar. Então, é uma luz, Se essa luz vai se concretizar numa solução para a crise é uma outra coisa, mas pelo menos é um caminho, porque do contrário, permanecer a Venezuela no impasse que está, a perspectiva era realmente de uma guerra civil. Sim. As lideranças da oposição criticam essa decisão, falam em um golpe de Estado. Como avaliar esse posicionamento? A oposição, há muito tempo, ela desistiu de apresentar propostas concretas para solucionar a crise. Sim. Eles tiveram essa possibilidade, eles formaram uma ampla maioria, uma maioria de quase 2/3 na Assembleia Nacional, que é o Congresso deles, e esse Congresso, desde o primeiro dia, ele declarou guerra ao Executivo. O único objetivo deles é: vamos derrubar o presidente da República, vamos conquistar o poder executivo. Então, eles diante dessa proposta da Constituinte, eles se veem pegos ali no contrapé, porque eles na realidade não têm propostas. A única proposta deles é que vá embora o presidente e que nós mesmos assumamos o poder. O projeto deles é de conquista do poder imediato, sem deixar claro o que eles fariam caso eles chegassem ao poder. E sabe-se muito bem o que eles fariam. Quer dizer, essa oposição da Venezuela, ela é muito parecida com o governo Temer no Brasil. Ela é muito parecida com o governo Macri na Argentina, ela segue os ditames dos Estados Unidos, ela está articulada com a OEA, a Organização dos Estados Americanos. É uma trama internacional para derrubar o governo da Venezuela, com objetivos que eles não podem dizer. E agora, com essa abertura de um debate da Assembleia Constituinte, cada setor da política venezuelana, cada segmento da sociedade vai poder apresentar suas propostas claramente para que elas sejam discutidas. O que a gente sabe até agora, que foi declarado que essa Constituinte terá 500 membros, aproximadamente 200 ou 250 serão eleitos pela base da classe trabalhadora. Maduro disse ainda que os aposentados terão, por exemplo, pela primeira vez na história, constituintes eleitos diretamente por eles, assim como índios, estudantes e jovens. Então, parece que o objetivo é fazer uma
uma constituinte bastante representativa, né? É uma proposta de constituinte diferente daquela que nós tivemos no Brasil. No Brasil nós tivemos uma constituinte com base nos partidos políticos, né, em 1987, eleita em 86, né, o Congresso Constituinte. Na Venezuela eles resolveram fazer por um caminho diferente, né, não através dos partidos políticos, mas valorizando a sociedade civil organizada. Os sindicatos, as associações de empresários, os grupos de trabalhadores, de camponeses, de pequenos empresários, de moradores, aposentados, conforme você disse. Né? É algo que nunca foi tentado. Né? É uma experiência política. Em todo mundo, uma experiência nova. Nunca houve uma Assembleia Constituinte com essas características, misturando a democracia representativa, que seria metade, 250 dos 500 integrantes, eleitos pelo voto distrital, que é o sistema político da Venezuela, né, eleitos normalmente no seu voto normal. E os outros 250 representantes da sociedade, não se sabe ainda exatamente, as regras ainda não estão totalmente definidas. O governo convocou a sociedade a discutir as regras da Constituinte. Então, convocou os partidos, os sindicatos, os empresários, as universidades, a mídia, etc., né, para sentar na mesa e vamos ver quais vão ser as regras do jogo. Mas a ideia é essa. Eu vendo agora o Paulo Freire falando, eu achei muito interessante que ele fala que as pessoas, que o povo não pode ser espectador, tem que ser participante. Né? Essa ideia está presente na convocação da Constituinte na Venezuela, que a população não seja uma simples espectadora nesse debate, mas que ela seja protagonista, que ela participe. Né? Vamos ver como é que vai ser isso na prática. Bacana, a gente continua acompanhando. E obrigada pela sua presença, porque a gente é bombardeado por muita informação sobre a Venezuela e realmente às vezes é difícil fazer essa análise. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje e explicado tudo isso para a gente, Igor. Eu que agradeço.